Olá, estamos de volta com o nosso curso de História do Paraná. Seja bem-vindo, eu sou o professor Pisolato e nós vamos trabalhar agora com a imigração europeia atuando na povoação, na colonização do Paraná. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar algumas regrinhas para facilitar o nosso entendimento dos momentos da imigração no Paraná. O primeiro momento é antes do Paraná se tornar uma província autônoma, ou seja, até 1853, havia um primeiro caso de imigrações, da vinda de europeus para cá. A regra é que esses europeus vinham para cá num número muito pequeno, tanto que nós temos que entre a criação da quinta comarca com a transferência da sede da comarca para Curitiba, ou seja, mais ou menos 1812, até a nossa autonomia, 1853, apenas 460 imigrantes europeus entraram na região do que a gente vai chamar de Paraná. Essa primeira leva de imigrantes, indicada aqui pelo número 1, primeira leva de imigração, era a imigração para povoar o chamado vazio demográfico, ou seja, onde não havia gente, distante dos grandes centros, daquelas vilarejos ou povoados que já começavam a crescer, como Paranaguá, Curitiba, Guarapuava, enfim, eu precisava ocupar espaços em que não havia gente ainda. E aí esse era o objetivo desses primeiros imigrantes europeus a chegar no Paraná antes de 1853. Lembre-se, antes de 1853, nós não éramos Paraná, nós éramos a quinta comarca de Paranaguá e Curitiba, pertencente à capitania de São Paulo. Aí sim, a partir de 1853, nós nos tornamos finalmente uma província autônoma. Então, esse primeiro momento, até 1853, criação de colônias, instalação de alemães, por exemplo, no Rio Negro, na cidade de Rio Negro, em 1828, o caso dos franceses na colônia Teresa Cristina, aí no Vale do Rio Ivaí, o caso dos alemães, dos franceses na região litorânea de Guaraqueçaba. Esses indivíduos, esses europeus, vêm para cá para preencher esses espaços não preenchidos, chamados de vazios demográficos. Havia uma segunda função desses imigrantes, que era aumentar a população de regiões com população muito pequena, que a tornavam muito suscetíveis aos ataques nativos. Então, de certa maneira, podemos continuar considerando como ocupação de vazios demográficos. Aqui, ocupar regiões distantes dos centros maiores, que não tinha população ou que tinham populações muito baixas. Então, antes de 1853, essa característica da imigração europeia para o Paraná. Há um segundo momento, aí já a partir do nosso Paraná autônomo, ou seja, entre 1853 e a proclamação da República, 1889. Nesse segundo momento, a leva de imigrantes que vem para a nossa região do Paraná autônomo é basicamente para fornecer, para produzir mão de obra, artesãos e agricultores ou pequenos agricultores. Essa é a segunda leva de imigrantes para a região do Paraná autônomo. Não mais para ocupar os chamados vazios demográficos, como nós vimos no primeiro momento, mas sim agora para fornecer mão de obra qualificada ou então relacionada à pequena agricultura. Um terceiro momento é quando esses imigrantes europeus, especialmente aí entre 1875 e 1877, então num período relativamente curto, que é o auge desse terceiro momento, quando eles vêm para ocupar colônias agrícolas. Então agora se cria espaços específicos para receber essa mão de obra europeia para trabalhar exclusivamente nas áreas agrícolas. As primeiras dessas colônias agrícolas se situavam às margens de Curitiba e receberam aí alemães, italianos, poloneses, franceses, suíços e ingleses. Nós já vamos ver no mapinha mais especificamente onde é que ficavam todas essas colônias. Neste período, entre 1853 até aproximadamente 1880, então finalzinho aí do segundo reinado, chegou ao Paraná quase 20 mil imigrantes, ou seja, especificamente 19.215 imigrantes chegam ao Paraná nessa terceira leva aí, de processo migratório. Já uma quarta leva, o finalzinho, a última década do segundo reinado, a partir de mais ou menos 1880, a mão de obra imigrante passa a ser utilizada nas obras públicas, ou seja, passa a ser utilizada aí, por exemplo, na construção da estrada de ferro, na linha telegráfica que acompanhava a estrada de ferro. E aí sim, ao todo, nos princípios do século XX, nós temos um total aproximado de 100 mil imigrantes entrando no Paraná. Revisando rapidamente, temos uma primeira leva de imigração que entra no Paraná até 1853 para povoar os chamados vazios demográficos, regiões com nenhuma ou pouca população. Uma segunda leva,
que é a partir de 1853 até 1889, que é feita essa segunda leva para cumprir com mão de obra especializada ou então de pequenos agricultores. E uma terceira leva, ainda nesse período entre 1853 e 1889, que é feita para ocupar as colônias agrícolas criadas para absorver esse imigrante que chega. E finalmente uma quarta leva, a última década do século XIX, já para o fim do segundo reinado e início da República, quando novamente voltam a entrar imigrantes no Paraná para fornecer mão de obra, agora especificamente nessa quarta leva, para as obras públicas, ou seja, trabalhar aí na estrada de ferro e as linhas telegráficas que acompanhavam essas estradas de ferro. Temos aqui um resumo das principais colônias a receber os seus principais imigrantes, como por exemplo a colônia Rio Negro, que recebeu os primeiros imigrantes alemães por volta de 1829. Claro que com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí já século XX, obviamente, há uma intensificação da fuga dos alemães para as colônias e, no caso específico agora, para o Paraná. Temos ainda espanhóis na região de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Venceslau Braz, também no século XX. Temos portugueses que vêm explorar o café na região de Paranaguá. Temos um caso muito particular, muito peculiar, que é a colônia anarquista de Santa Cecília, aproximadamente onde hoje fica a cidade de Palmeira, no Paraná. Essa colônia foi especificamente criada para fazer uma experiência pelo italiano Giovanni Rossi de criar uma colônia anarquista. Durante algum tempo, claro, ela funcionou, mas os problemas fizeram com que ela desaparecesse, pelo menos enquanto colônia anarquista. Então, especificamente um caso particular da colônia Santa Cecília, porque ela tinha essa ideologia anarquista, ou pretendia ter essa ideologia anarquista no finalzinho aí do século XIX no Paraná. Os poloneses, que ocupam aí várias regiões do território paranaense, mas hoje aí existem inclusive bairros específicos próximos a Curitiba, né, como Santa Cândida e Abrantes, que são típicos ou tipicamente poloneses. Os árabes, que vêm para a região do Paraná, especialmente aí durante a Segunda Guerra Mundial, e hoje temos aí a cidade de Foz do Iguaçu como sendo uma das maiores colônias árabes no Paraná, se não no Brasil, né? Os japoneses, que também vêm para as regiões paranaenses, especificamente durante as guerras mundiais, mas nós temos uma marca, quase que um estereótipo paranaense, que são as cidades de Londrina e Maringá, como sendo o principal foco dessas migrações japonesas para trabalhar aí na piscicultura, na horticultura, inclusive. Nesse mapinha, que é bem útil, você pode estudar ele durante um tempo e vai perceber algumas colônias específicas, as legendas te permitem localizar onde ficam essas colônias específicas conforme a etnia europeia original. Dito isso, na próxima aula nós estudaremos a ocupação do chamado Norte Velho Paranaense. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!